Então vamos lá. Boa tarde a todas. É um prazer estar com vocês. Eu amo o Projeto Débora. O Projeto Débora me abraçou, porque eu não tive uma mãe cristã. Então, para mim, foi muito difícil quando eu engravidei do meu filho, e logo que eu ganhei o Davi, foi extremamente difícil, onde eu buscava reproduzir tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro de uma família completamente doentia. Então, Desperta Débora, já desde quando meu filho nasceu, me abraçou, e desde então eu sigo. Eu me lembro quando o Davi começou na escola, onde a gente, mãe de filho pequeno, coloca eles na escola e vê eles seguindo, né? Meu coração se desesperou, foi junto com ele, e ali eu sempre clamava ao Senhor para que conduzisse o meu filho. Então, eu amo muito, é um prazer estar aqui. E aí a Débora me solicitou que eu pudesse trazer uma reflexão a respeito deste livro, né? O Poder dos Pais que Oram, daquela autora Stormy Omartian. Eu gosto muito porque o livro que fala a respeito do poder da oração para mulheres, inclusive, ele transformou a minha vida de oração. E esse livro de paz, interessante a gente poder ouvir essa canção, né? Desperta, Débora, desperta, porque basicamente tudo que eu vou falar aqui, você já ouviu falar. Mas a nossa vida cristã, ela é um exercício diário. A gente tem como se fosse músculos mesmo, que se a gente não busca puxar, enrijecer os nossos músculos, a gente vai pegando uma certa idade, né? Depois dos 30, a gente vai percebendo tudo isso, a gente vai sentindo. Então, o que a gente vai fazer aqui nada mais é do que um exercício. Então, que a sua mente, o seu coração possa estar cativo a toda a palavra que nós vamos trazer, para que nós possamos nos exercitar depois daqui, continuar nos exercitando até a próxima reunião e sempre exalando as sementinhas que vamos aprender aqui para outras mulheres também, tá bom? Então, assim, nós passamos, o livro ele começa falando que nós passamos e nós vamos passar por diversos tipos de problema, em diversas faixas etárias. Nossos filhos podem ser bebês, ou então podem ser filhos casados que hoje caíram no alcoolismo. Quantos de nós? Esses dias eu estava conversando com uma irmã e ela estava falando, né, que ela estava orando pelo filho dela, casado, e que caiu num alcoolismo, e que ela vive em oração para ver aquela vida salva por Jesus. Então, nós vamos estar sempre passando por esse tipo de problema. Só que existe um Deus que nos diz que nós não precisamos nos desesperar, porque nós temos a maior autoridade como Pai, né, de todos os tempos, que não deixa a vida dos nossos filhos ao acaso. Nós não nascemos ao acaso, e muito menos os nossos filhos. Nós temos um plano. Eu costumo dizer, quando eu gosto de dar aula, quando eu estou dando aula, eu gosto de dizer que quando Deus nos formou, ele já fez a nossa mala, né? Ele já sabia tudo aquilo que nós íamos viver, tudo aquilo que nós íamos passar, ele nos formou, ou seja, nós temos a autoridade do Senhor, nós vamos ver hoje aqui, para nós seguirmos, para nós estarmos seguindo com a nossa caminhada, como mães, como esposas, como servas, no trabalho, onde quer que você esteja. Então, nós temos a autoridade do Senhor, nossos filhos não foram criados ao acaso. Só que a autora, ela menciona que nós devemos tomar muito cuidado. Assim como eu comecei a minha fala dizendo que com o Davi eu tomei cuidado porque eu tinha a intenção de reproduzir tudo aquilo que eu vivi dentro de uma família doentia, violenta, a autora, ela também fala que ela teve uma mãe violenta. E ela fala assim que muitas vezes ela tentava também reproduzir tudo aquilo que ela aprendeu com a mãe com os filhos dela. E aí ela fala assim que já logo no primeiro filho, ela falou assim que ela começou a perceber que ela começava a imitar tudo aquilo que ela aprendeu. Então, já tem uma lição aí para a gente. Tudo aquilo que a gente faz, os nossos filhos imitam. É muito interessante. Nesses cultos online, às vezes a gente está, e às vezes eu dou uma saída, as crianças saem também, porque elas falam, você me deu autoridade para fazer isso. Muito interessante, eles estão a todo tempo nos observando, seja o adolescente, seja o jovem, com as dificuldades maiores, mas também. E aí ela vem falando que, então, ela começou a perceber que tais erros que ela tinha poderiam levar com tamanha rapidez alguns danos que ela, às vezes, ela não conseguia dar conta. Quando ela percebia, ela já tinha causado algum problema. Então, ela era tomada por algum sentimento de culpa, uma grande preocupação, como se nunca bastasse tudo aquilo que ela estava fazendo pelos filhos dela, e ela falava que ela buscava ler, ela buscava ouvir algumas palavras, meditações, tudo que ela buscava refletir,
ela falava que parece que não valia a pena, parecia que na prática era tudo diferente, porque quando ela se defrontava com o filho dela, ou ela era muito agressiva, ou ela realmente não sabia lidar, o medo acabava paralisando a vida dela. Então ela fala que ela realmente ela começou a olhar para o Senhor e buscar no Senhor algo diferente, porque ela falou assim: eu não consigo viver com esse peso. Então, realmente, quando nós não aguentamos mais, nós devemos nos achegar a Deus. E ela disse que ela se achegou dizendo assim: Senhor, isso é demais para mim. Eu não consigo vigiar o meu filho por 24 horas por dia, minuto a minuto. E como eu consigo ter paz? E hoje, talvez você esteja me ouvindo, às vezes tem um filho que está desviado da palavra de Deus, às vezes tem um jovem que não quer mais ir para a igreja, às vezes tem um adolescente que não vê a menor graça nas coisas de Deus. Às vezes até a criança que está dentro de casa já se entretém muito mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Então, essa palavra é para mim e é para você. Como a gente tira esse peso? Hoje a gente vê muitas mulheres com a questão do homossexualismo dentro das nossas casas, onde a gente tem aprendido a lidar com isso, né? Então, assim, às vezes, dentro da sua casa, você pode estar passando por um tipo de questão dessa, às vezes pode estar com um filho preso, né? Às vezes pode estar com um filho num leito de hospital, nesse momento que nós estamos fazendo essa reunião. E como ter paz? Então, Deus falou com ela para que ela realmente entregasse tudo, entregasse o seu filho nas mãos do Senhor. Que ele arcaria o quê? Com o peso da carga e daria a ela e ao marido dela sabedoria, poder, proteção, capacidade, muito além daquilo que ela podia imaginar. E aí ela falou assim que o Espírito Santo veio e trouxe à memória dela aquele versículo de Provérbios 22:6, que fala: entregue a criança, ensine a criança o caminho que deve andar, pois quando ficar velho não se desviará dele. Então, a nós, né, às vezes você, mãe, às vezes também, a gente também vai falar, às vezes está com o coração tão apertado, o filho está tão ausente da igreja que o coração fica apertado e fala: Senhor, o que eu fiz? Onde eu errei? Não, vamos começar a fazer como se fosse uma faxina na nossa mente hoje. Você fez tudo o que deveria fazer? Continua fazendo? Talvez não tenha sido, talvez não tenha feito com a dimensão que deveria, mas vamos pedir perdão hoje no final a gente vai orar, né? E se você hoje está com seus filhos adolescentes, jovens dentro de casa, tenha certeza de que Deus te incube a palavra de que você deve fazer tudo por ele. Falar a palavra, ensinar a verdade com a sua vida, com a ética, com seus pensamentos, com aquilo que fala dentro de casa, porque nós estamos sendo observadas. Nós estamos num Big Brother maternal, né? Se você for parar para ver, nós estamos o tempo todo sendo observados por eles. Então, assim, entregue o seu caminho, a sua criança nos caminhos do Senhor, o seu filho, o seu adolescente, o seu jovem, o seu filho casado, né? Entregue, fala: Senhor, olha, para mim está peso demais, eu não aguento. E quando a gente entrega os nossos filhos em oração, nós aprendemos a identificar o quê? A nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas preocupações, os acontecimentos imaginários. Nós somos mães, né? Pensa aí, quando você toma um avião, a primeira coisa que você pensa é o quê? Ai, meu Deus, vai cair, né? Ai, meu filho está saindo de casa, ai, vai acontecer alguma coisa com ele. Ai, meu filho agora já chegava tantas preocupações que a gente tinha com os nossos filhos, agora a gente tem esse vírus para também se preocupar, né? Onde ele está, se vai para a escola, se voltou, se está indo para o trabalho. Então, é tudo isso. A gente deve entregar esses acontecimentos imaginários. À medida que oramos, Deus vai trocando, né? Esses dias eu fiz uma devocional falando a respeito disso, que à medida que a gente ora, a gente realmente entrega o nosso coração ansioso para o Senhor, ele vem e ele nos dá a paz. E isso é real, isso é o que a música que a Débora colocou no começo estava falando, né? Quando a gente começa a orar, a presença do Senhor inunda os nossos corações. Então, por isso, é a necessidade da gente estar sempre colocando as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, dos nossos maridos em oração. Então, Deus, ele vem e ele troca as nossas emoções, as nossas preocupações por uma carga mais leve, e para que a fim de que nós possamos carregar e nos dar essa paz.
Então, Deus nunca disse que a gente não vai ter problema. Se às vezes o seu filho é adolescente, ele cresceu, na juventude, você vai ter outro problema. Se hoje temos filhos pequenos, quando adolescentes, vão ter problemas, né? Você que é mãe, que já tem filho, que já passou por essas faixas etárias, vão estar sempre vindo problemas. Por isso que o nosso joelho tem que estar dobrado, por isso que nós devemos nos despertar, por isso que nós devemos estar sempre nos exercitando em oração, porque senão a gente vai ficando fragilizado. E Satanás, ele quer exatamente isso. Então, nós vamos ter sempre, não adianta a gente orar, meu filho cresceu, agora é adolescente, agora é jovem, a cabeça dele amadureceu. Não, a gente não sabe. Jesus não disse que a gente não teria problemas. Então, a gente tem que estar sempre orando. Aqui, ela abre um tópico falando que a gente deve impor a nossa vontade, que a gente tem a mania de impor a nossa vontade na vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós erramos. Às vezes a gente já ora, ai, Senhor, que meu filho se case com aquela pessoa, minha filha, ai, Senhor, aquele emprego. E às vezes a gente não sabe a vontade do Senhor. Então ele vem falando que, assim, muitas vezes nós erramos quando nós clamamos a Deus o que desejamos e devemos orar para que Deus abra a mente dos nossos filhos, que nos ajude a criá-los nos seus caminhos e que seja feita a vontade dele na vida dos nossos filhos. Para mim é uma grande tarefa eu criar o meu filho, que é um filho pastoral, né, um filho de pastor, e amando a palavra de Deus igual eu amo, igual meu marido ama. Então, às vezes, é tão difícil que você fala, meu Deus, como assim, Deus? Como assim? Não ama na mesma dimensão? Então, eu venho aprendendo, meu marido, ele vai ensinando, ele fala, cada filho é um filho, né? Você está ensinando, você está... Então, essa palavra eu estou vivendo, eu vivo latentemente. Onde eu devo fazer o quê? Ensinar, testemunhar, dobro o meu joelho. Outro dia meu filho entrou no quarto, veio, mãe, eu estava com o meu joelho dobrado, eu vi que ele saiu do quarto. Então é o meu testemunho de oração, eu vou dando, a nossa vida, né, de integridade. Então, assim, não é a nossa vontade, é, Senhor, que os nossos filhos possam ser teus, que sejam jovens teus, que sejam crianças para a tua glória. E por que a gente deve estar sempre orando? Como funciona a questão da oração? A oração é a chave para a gente reconhecer e experimentar a presença de Deus. Porque é gostoso você virar e falar, ai, Senhor, às vezes a gente está desesperado. É gostoso passar por esse desespero? Não é. A gente queria que fosse tudo muito diferente, né? Eu queria muito bem que fosse assim, filho de crente, crentinho fosse. Mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes a gente acaba tendo realmente que ter esse relacionamento com Deus, né, de oração, de entrega, e falando, Senhor, meu filho é teu, Senhor, eu consagrei ele do ventre, Senhor, eu consagrei ele quando ele era adolescente, que quando adolescente eu conheci o Senhor, então apaga todas as minhas transgressões, a dos meus filhos. Tem mãe que às vezes está nessa posição. Então é esse o papel, e quanto mais a gente está na presença de Deus, mais a gente realmente experimenta a graça que é dele. Porque muitas vezes eu tenho vontade de pegar os meus filhos, mesmo não sendo jovens, né? Você que é jovem já não dá mais nem para fazer isso, já vejo com o meu adolescente que não dá. Eu tenho vontade de pegar e impor. Eu já vejo que não dá mais para impor, né? Não são as minhas vontades na vida dele. Então, por isso que é sempre o quê? A presença de Deus. Mateus 18 diz o quê? Que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, quando oramos, funciona como um vaso que está vazio, nós somos como se fosse uma casca, uma casquinha fina, frágil, que se a gente cai, a gente quebra, mas quando a gente ora, Deus vem e preenche aquele vaso, coloca uma terra bonita, coloca uma florzinha bonita. Então, é para isso que nós precisamos estar na presença de Deus, nos derramando na presença dele, para que ele opere no meio dessa nossa impotência. Porque nós, como mães, não temos a capacidade, olha, você faça isso, faça aquilo, não temos. Né? Às vezes, na outra mensagem eu falei que na pandemia, o que eu mais descobri foi que eu não tenho controle de nada. Nada, nada, nada. Nem da minha casa, nem dos meus filhos, nem do meu marido, nem nada. Nada, nada, nada. Eu achava que eu poderia controlar os estudos da minha filha, que tem apenas 10 anos. Não consigo, porque eu não consigo doar o meu tempo a ela, não consigo fazer lição, não consigo. Então, assim, o nosso papel é o quê? É ensinar, pegar na mão até o tempo certo e ir soltando, né? Então, quando Deus ele vai operando nessa nossa impotência e a gente vai se humilhando. Eu gosto muito de estudar as palavras. O humilhar significa um ato de submissão.
né? Alguém que deseja viver de acordo com a vontade daquela outra pessoa. Então, a gente deve estar sempre nos humilhando. Senhor, eu sou incapaz. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu tenho medo. Senhor, embora eu tenha uma família que seja cristã, Senhor, eu tenho meus medos. Pai, toma pelas minhas mãos, somos meus filhos, cuida. É isso que a gente deve fazer, é se humilhar. Tá sempre lembrando, e o Senhor, ele gosta de corações simples. Então, por isso que Deus vai atuando, porque quando a gente tem um coração soberbo, não, ó, eu já orei pelo meu filho, tá tudo certo, parece que Deus vai falando, então vai caminhando, que eu quero ver até onde chega, né? Então, a gente tem que estar sempre nos achegando à presença de Deus. E quando nós oramos, há um agir dos dois lados. Há um agir nas nossas vidas, porque Deus vai nos aperfeiçoando, e há um agir naquela pessoa também que nós oramos. E pode demorar anos, pode demorar meses, pode demorar dias, né? Eu orei pela minha mãe 22 anos por uma conversão, 22 anos. E então, às vezes, você tem um filho que às vezes se afastou, pode demorar dias, né? Pode não. Eu conheço histórias, eu tinha uma irmã na igreja, em Boas Novas, que o filho estava no vício da droga, e ela começou a orar e ela falou, eu não sei mais o que fazer. E aí chegou um dado momento que ela orou e falou, Senhor, eu entrego a vida do meu filho sobre o teu altar. E ele estava tão aprofundado na droga, no crack, que ele começou a dever para os traficantes, e os traficantes, como pagamento lá, como ele não pagou, eles pagam pela vida dele, né? Quebraram as duas pernas do filho dela. Então, imagina essa mãe, desesperada. E aí ela se achegou, né, diante da gente, do meu marido, e ela falando e contando tudo isso, e ao mesmo tempo ela estava em paz. Ela falou, eu sei que agora pelo menos ele para um pouco, agora ele aquieta, né? Então, Deus, às vezes, são caminhos que a gente não sabe, mas que Deus fez com que aquele menino parasse, e hoje ele não está mais no mundo da droga, hoje ele casou, hoje ele é um menino que constituiu família, né? Então, a gente não sabe o agir de Deus. Então, quando nós oramos, a oração é para nós, para nos acalmar os nossos corações e também daquele para qual nós oramos. E a nossa lista deve ser como? Global, devemos orar pelos filhos, Senhor, abençoa os meus filhos. Não, cada um tem uma característica, né? Eu lembro quando eu começava a orar pelo meu filho, era completamente diferente da oração que eu tinha que fazer pela minha filha. Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque Deus dá exatamente aquilo que nós pedimos. Lembra do meu testemunho quando eu pedi o meu marido, né? Que eu corri o risco e eu não pensei na hora, né? Pedi um magricelo, e Deus me deu um magricelo. Falei que não precisava ser belíssimo, porque eu tinha tido um ex-namorado que era belíssimo e só me causava ciúme e era mulherengo. E aí, quando a Dalbérico apareceu na minha vida, que esses dias a gente estava falando, Jesus amado, né? Ei, em Deus, que eu me pediu 4 vezes em namoro e eu negava, porque eu falava que homem feio demais, né? E ele usava um gel no cabelo, tudo para trás, ficava pior ainda. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ora, né? E foi autêntico. O Adalberico, ele tem as características da minha oração. Isso é incrível. Eu falei, Senhor, né? Então, assim, a gente tem que orar, a gente tem que ter sabedoria quando a gente ora pelos nossos filhos. Senhor, olha, que o Senhor conduza no trabalho. E ser bem específica, não fazer a oração de batelada, não. Né? Senhor, ora, que nem a minha filha. Senhor, olha, ora pelo coraçãozinho dela. Às vezes é menina e já tem um coraçãozinho tão fragilizado, que não seja bobinha, sabe? Fica perdendo tempo. Tudo isso eu acabo orando, né? Dá ao Davi intrepidez, um menino tão tímido, parece que chega a ser tonto. Senhor, abençoa esse menino, né? Que seja um menino corajoso, né? Então, a gente vai orando, então, né? Então, ore pelo teu filho nesse sentido. Em Salmos 25, 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Isso é maravilhoso. Quando você tem essa intimidade com o Senhor, você pode chegar e falar, Senhor, olha, faz desse jeitinho, Pai, se puder, né? Se não puder, muda, me faz entender. Mas a gente tem que ter, né? Às vezes, quando eu oro, o pessoal fala, nossa, mas você é tão simples nas suas orações, né? Outro dia eu fiz uma oração, estava orando pela esposa do pastor Kleber, que ela fez aniversário, a Cláudia. E eu falei, Senhor, que ela continue essa mulher alegre, que manda esse monte de piada no WhatsApp para a gente. E todo mundo riu no meio da oração, né? Mas a gente tem um grupo que são mulheres de pastor, todo mundo fechada, uma mais envergonhada que a outra, né?
E a Cláudia, ela vem, ela invade o nosso grupo e traz tanta alegria, e foi aquilo que eu quis expressar, e o Senhor entendeu, e depois terminou a oração, todo mundo, Érica, você é maluca, falar para o Senhor. Eu falei, não, o Senhor sabe, né? Então a gente precisa ser um pouco mais simples, a gente precisa, tanto bebê, precisa parar, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor, que gostoso ter aquela pessoa no nosso meio. Então, olha assim, Senhor, olha, meu filho me irrita, Senhor, quando ele faz isso. Senhor, o meu filho me deixa, sabe, culpada, porque às vezes eu tento fazer uma forma com ele e ele não lida, não responde. Pai, como eu acho naquele exato momento? Então, abrir, sabe? Eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto tristeza, eu sinto angústia. É isso que a gente precisa. Então, assim, Salmos 25:14, a intimidade com o Senhor é realmente para aqueles que o temem. Eu não saio falando bestamente ao Senhor, eu sei a um Deus que eu tenho, né? Mas essa intimidade, Deus conhece meu coração. Não adianta eu fazer um papel de frente para o Senhor. E aí Deus revela coisas para nós, né? Deus vai aquietando, Ele vai trabalhando essa nossa ansiedade. Às vezes que eu oro, o Senhor fala, eita, isso não tem nada a ver. Você já percebeu quando você às vezes está na presença de Deus e você está orando ali, e aí quando você ora, você está fazendo uma oração que você quer que seu filho seja igual ao da sua vizinha. E Deus fala, ei, seu filho não tem essa personalidade não adianta perder tempo orando. Né? Para mim, Deus já revelou isso. Né? Outro dia eu estava lá, eu estou na fase que eu quero enfiar o meu filho dentro da igreja para trabalhar. E ele não está ainda. O bicho não quer, tá arredio demais. Então, às vezes, eu fico orando, Senhor, outro dia eu me peguei orando para que ele fosse igual o filho de uma irmã, que já está lá, tem 14 anos e já está trabalhando. E aí Deus falou: eita, o seu filho é o teu filho, você é igual ao outro. Então, a gente vai aprendendo, né? Então a gente precisa saber denominar. Pai, olha, meu filho é tímido, meu filho é um jovem. O que realmente ele precisa para estar na casa de Deus? Faz com que ele quando ele chegue na igreja, as palavras vão entrando no coração, no ouvido dele de uma forma diferente. Né? Pai, alcança aquele coração de uma forma inimaginável. Pai, o meu filho que está na homossexualidade, pai, ele conhece da palavra, traz ele de volta. Né? Então, são coisas simples, né? Então, nós devemos também aprender a orar o quê? A palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus ele foi tentado ali por Satanás, ai que belezinha da Renata. Quando Jesus foi tentado, ele respondeu com a palavra. Então, a vida dos nossos filhos é a base de oração. Quando não oramos, é como se nós estivéssemos sentados. Imagina você sentado numa uma grande arquibancada e o teu filho está lá embaixo, ficasse observando ele como se ele estivesse numa batalha, sendo atingido por todos os lados. E se orarmos na batalha deles, nós vamos junto com eles, com o Senhor, para aquela batalha, porque afinal de contas a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Então a gente se engana quando eu achava que a batalha era minha, que eu tinha que ensinar, que eu tinha que colocar a palavra no coração deles, que eu tinha que cobrar. E não é. O meu papel é só semear e orar, Senhor, olha, segue na batalha com meu filho, olha, meu filho hoje está saindo para ir trabalhar, pai, em nome de Jesus, abre o caminho dele, protege ele no carro, no ônibus, no metrô, onde quer que ele esteja, fecha os ouvidos dele para tudo aquilo que não presta, abre os ouvidos, ó pai, para tudo aquilo que é sábio. São essas orações que a gente tem que fazer. E aí, em Hebreus 4:12, diz que nós devemos orar usando a palavra, por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Imagina, ela é viva e ela é eficaz. Às vezes a gente não para ver. E ela é mais cortante, né? Então ela corta. Então às vezes seu filho está passando por alguma questão, se você orar, Senhor, olha, a tua palavra é eficaz, corta, tira essa pessoa da vida do meu filho, essa pessoa que não tem nada a ver, que só traz tristeza, angústia e dor, né? Deus diz na palavra que a palavra dele nunca volta vazia, mas fará com que apraz e o que prospera naquilo que ele designar. Então, o Senhor, ele designa. Então, a palavra dele nunca volta vazia para a gente, em Isaías 55. Ou seja, a palavra de Deus nunca é ineficaz, ela nunca é infrutífera, ela sempre dá fruto. Por isso que a gente tem que aprender a orar na palavra. Às vezes, se teu filho está com problema na escola, está com problema no trabalho, está passando por alguma questão, fala uma palavra, Filipenses 4:13. Filho, pensa, tudo posso naquele que me fortalece. Filho, você vai ser fortalecido. Olha, sabe essa prova, sabe esse TCC que você vai fazer? Pensa, tudo posso. Então se entregue, o Senhor vai te fortalecer.
Salmos 34, 17, clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Clame ao Senhor no momento de dificuldade, filho. Olha, você que está passando, filho, com problema com a sua esposa, você que o teu marido não quer ir para a igreja, clame ao Senhor e ele vem, ele te responde, ele te livra. Então, quando nós oramos na palavra, o Senhor nos lembra o quê? Das suas promessas, da sua fidelidade, ele coloca a fé nos nossos corações, né? Igual Jesus orou em Lucas, capítulo 4, que ele falava, né? Que Satanás chegou para ele, se prostrado me adorares, toda a glória deste reino será tua. Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor adorará, e somente a ele prestará culto. Então, para que tudo isso ocorra, nós precisamos permanecer em Jesus. Eu gosto demais do texto de João 15, que fala o quê? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos serás feito. É um exercício diário, eu preciso permanecer. Você já percebeu que às vezes você está na sua casa, no meio dessa pandemia, tem dia que você está muito crente, e aí tem dia que você vai assim, que você fala, você começa só a reclamar, e você fala, gente, cadê a crente dessa casa? Onde é que está? Né? Naquele momento que às vezes você está passando por algum nervoso e você fala assim, Jesus, espera um pouquinho, fica aí, que eu vou resolver isso aqui. Por que isso? Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas acontece o quê? A gente não permanece. A gente precisa permanecer. E essa é a nossa dificuldade como cristã. Por quê? Porque a nossa alma, a nossa vida é carnal. É carnal. Isso é o mais dolorido. Mas o melhor de tudo, que Jesus sabia, quando ele nos formou, ele sabia que nós somos carnais. E por isso que ele manteve essa dependência. Então, leia João 15, é maravilhoso. Permaneça no Senhor. E já estou caminhando para o final. Nós temos autoridade sobre Satanás. Em Apocalipse 2, diz assim, 12, 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, a morte de Jesus na cruz quebrou a costela, né, a espinha dorsal do acusador. Mas Satanás ainda vai atormentar todos aqueles que sabem que têm autoridade sobre ele, autoridade que é dada por Deus. Então, precisamos estar aí, com autoridade, para quebrar as acusações de Satanás sobre a vida dos nossos filhos. Então, nós precisamos estar com o coração ali, igual diz em Lamentações 2:19, derrama o teu coração como água perante o Senhor, levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. A gente precisa ter essa autoridade, porque às vezes nós nos distanciamos do Senhor, né? A gente acaba caindo nas nossas emoções e a gente se distancia do Senhor, e é quando Satanás vem e coloca um monte de coisa na nossa vida, e o exemplo que nós tínhamos para dar para os nossos filhos acabou, passou bem distante. Então, no livro, ela conta sobre uma moça também desviada, que ela tinha muita decepção, muita mágoa, porque os pais tinham se divorciado. Então, ela começa a contar que essa moça, ela se desviou da igreja, não queria mais saber, porque ela tinha ódio dos seus pais, ela achava que eles tinham que ficar juntos. E aí, a mãe passou a orar num grupo de oração. E aí, num dado dia, essa moça passou por um acidente, uma pessoa alcoolizada bateu de frente com o carro dela, e ela acabou passando por um acidente violento, onde ela foi restaurada pelo Senhor. Deus fez com que ela ficasse debilitada. Hoje também ela se casou, ela menciona isso no grupo, no livro. E quando a gente não há resposta para as nossas orações? Quem aqui já orou e que você vai indo e parece que não tem resposta, né? Parece que a gente sente um vazio, um silêncio gigantesco, ensurdecedor nos nossos ouvidos. O que a gente deve fazer? Parar de orar? Não. A gente não deve parar de orar. E a nossa missão na batalha é sempre orar. Lembra que o nosso filho, quando ele sai da nossa casa, ou às vezes quando ele está dentro do nosso quarto, é como se ele estivesse numa batalha, lá na frente e a gente assistindo. E se a gente parar, a gente estagna nessa batalha. E não, a gente não pode parar. A gente deve continuar sempre orando. Os problemas vão sempre vir, igual eu já falei. E Deus, ele luta na batalha. O nosso combate não é contra o nosso filho, mas sim contra demônios. Mantenha-se firme em oração, até vir um progresso. E quando terminar, começará, assim, um novo motivo de oração. Davi disse no Salmos 18,
versículos 37 a 39. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Se você nutre, Davi, ele ensina aqui que ele não parou, né? Ele não parou de lutar, ele estava no combate, ele estava à frente. Só que se você nutre, às vezes, sentimentos de rancor no seu coração, muitas vezes contra o seu filho, puxa vida, eu perdi tanto tempo ensinando esse filha da mãe dentro de casa, né? E o menino hoje está desviado do Senhor. Eu não me conformo com tudo isso. A gente está nutrindo rancor no nosso coração. E a gente, quando a gente faz isso, a gente sai da batalha. Então a gente às vezes nutre até rancor contra o nosso filho e muitas vezes contra Deus. Então a gente não pode. A gente tem que parar e a gente tem que falar, Senhor. Às vezes até pessoas amorosas acontece isso. A gente tem que confessar. É isso que eu estava falando no comecinho. A gente tem que confessar com sinceridade, dizer ao Senhor sobre as decepções, as desesperanças que nós temos, as emoções negativas, os sentimentos de culpa que temos no nosso coração, que podem afastar de Deus o nosso coração. Porque quando a gente fica nessas nossas emoções, a gente se afasta. E acima de tudo, não permita que uma oração sem resposta faça você parar de orar. E por fim, entregamos os nossos corações, que é o capítulo 2, que ele fala que em Isaías 55, versículo 12, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Não importa a idade dos nossos filhos, nós devemos sempre entregá-los nas mãos do Senhor. Isso é um sinal de fé e de confiança. E nós devemos sempre viver em oração. Ela também fala que nós não devemos ser, nós não vamos ser pais perfeitos, nós devemos estar sempre debaixo de oração. Seja por quem oramos, seja lá por sobrinhos, seja por primos, por vizinhos, por amigo, por professor, por aluno, por alguém que nós ouvimos dizer, que às vezes nós nem conhecemos. Peça a Deus que você ore a ponto de fazer a diferença na vida daquela pessoa. E aí, no final, ela fala a respeito de uma oração. E eu queria, Débora, aqui a gente já finaliza, eu queria orar com base nessa oração que ela faz. Que você possa, nesse momento, fechar os teus olhos e que você possa entregar a sua vida, a sua mente, o seu coração, que a palavra de Deus diz em Filipenses 4, que quando a gente se entrega ao Senhor, Ele vem e Ele vai cuidar do nosso coração e da nossa mente. Porque às vezes a nossa mente vive assim, o nosso coração vive temeroso. Então, agora que nós possamos nos aquietar, e eu queria orar por você, conforme o livro nos ensina. Vamos orar? Comecemos a orar para que Deus seja realmente um intercessor. Ou melhor, para que nós sejamos um verdadeiro intercessor. Então, Pai, que nós possamos nos submeter a Deus, reconhecendo que somos pessoas, pais, além da nossa capacidade, e por isso nós precisamos da ajuda do Senhor. Pai, nós precisamos ter o desejo de nos associarmos ao Senhor e receber o dom de sabedoria, de discernimento, de revelação e de orientação para caminharmos os nossos filhos, ó Pai, debaixo da Tua palavra. Precisamos também, Pai, de força, de paciência, para que amemos como o Senhor nos ama, para que possamos passar por processo de cura, de libertação, de transformação, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Pai, precisamos convidar o Senhor para que realize a obra que nós tanto desejamos em nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. Que nós possamos aprender a andar em retidão e pureza diante do Senhor. Pai, nos ensina a andar nos teus caminhos, nos dá a capacidade de obedecermos a tua palavra, os teus mandamentos e fazer realmente aquilo que for agradável aos teus olhos. Que a beleza do teu Espírito seja visível em nós, para que possamos servir de exemplo como cristãos. Dá-nos a capacidade da comunicação, ensino e proteção na vida dos nossos filhos, Pai. Nós somos tão pequenos, Senhor. Somos tão limitados, por isso que nós estamos aqui como mulheres diante do Senhor, para nos debruçar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos capacite com as tuas infinitas misericórdias, Pai. Em nome de Jesus, que possamos nos lembrar desta palavra no nosso dia a dia, que possamos estar sempre exercitando, Pai,
tudo aquilo que nós aprendemos na igreja, tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós escutamos nos louvores, Pai. Em nome de Jesus, não deixe passar nada despercebido, e que os nossos filhos são teus, Pai. Mais uma vez nós declaramos isso. Toma-os sobre o teu altar, seja a idade que for, desde o bebezinho, desde da criança, do adolescente, do junior, do jovem, do filho casado, Pai, da filha casada, na faculdade, na sua profissão. Pai, visita-o nesse instante agora, os nossos filhos. Derrama uma unção do teu poder, que eles sintam a tua presença em tudo aquilo que eles fizerem, Pai. Os nossos filhos são teus. Nós declaramos e nós, mais uma vez, lançamos eles, consagramos eles a ti, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por ministrar no nosso coração. Continue falando, Pai, de forma audível a nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.